Olá, bem-vindos ao nosso canal Orvalho em Gotas, o nosso espaço de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao nosso estudo da oração do Pai Nosso, hoje estudaremos o verso 12. Mas antes, como sempre, vamos à nossa oração. Senhor Deus, Pai Celestial de todos os céus e terra, louvado, exaltado, santificado é o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, louvando, exaltando, santificando o Teu santo nome, glorificando a Ti, ó Pai. Peço ao Pai que venha nos ensinar sobre mais esse tema. Senhor, um tema esse muito profundo que requer de todos nós uma rendição ao Teu querer, uma obediência à Tua vontade. E que seja feito, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, mas não a nossa vontade. Que possamos sim abrir as nossas mentes, os nossos corações para cumprir o Teu querer e sermos obedientes, ó Pai, para o nosso próprio bem e para que tenhamos, Senhor, mais empatia, mais amor ao nosso próximo. Fica conosco, Senhor, dirija-nos, Senhor, que não seja eu, Giane, falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando conosco e nos ensinando. Ser presente, Senhor, é o que eu te peço e eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Mateus 6, verso 12, está escrito assim: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Hoje o tema é o poder do perdão. Perdão é algo que não é muito fácil. Quando a gente entra no termo perdão, ainda mais para quem foi ofendido, perdão não é algo muito fácil, não é simples de ser vivido. Perdoar é uma atitude e não a nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade, o nosso sentimento é nulo de perdoar. Ainda mais se nós passamos por uma situação de ter sido ofendido, de ter sido em algum momento ali humilhado. Perdoar não é fácil. Mesmo que a outra pessoa não tenha tido a intenção de nos perdoar. Porque a gente precisa analisar as circunstâncias. Muitas vezes a situação da pessoa também não está muito boa. A pessoa que te ofendeu, ou se você ofendeu alguém, você podia estar passando por uma situação difícil, complicada, né? E a gente precisa compreender. Falar de perdão, ele não é muito fácil. Porque eu não vou falar que eu sou perfeita e que eu perdoo todo mundo assim, pá. Não, eu sou resistente, eu sou teimosa para perdoar. Mas eu também tenho que reconhecer que eu sou falha para poder perdoar. Sabe? Muitas vezes eu não errei, a outra pessoa errou comigo, mas eu tenho que perdoar porque é o que diz a palavra. Perguntaram para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar. Jesus disse 70 vezes 7. Outra coisa que também é falado foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que deveis amar os vossos inimigos. Percebe? O perdão, ele é algo muito importante para o reino de Deus, para o reino dos céus. Nós precisamos olhar pelo prisma de que todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E por conta disso, pela graça, né, que Jesus derramou ao tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, nós recebemos perdão de Jesus, perdão de Deus. E Jesus agora, ele está entre nós
nossos erros, nossas falhas, nossos pecados e Deus. E Jesus é quem intercede por nós junto ao Pai. Então, antes da gente falar de quem errou, quem está certo, quem está errado, antes de querermos a nossa justiça, nós precisamos lembrar que nós recebemos perdão de Jesus. Principalmente nós que fomos resgatados e que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Precisamos reconhecer que somos falhos. E reconhecer as nossas falhas não é fácil. Reconhecer que nós temos dificuldades não é fácil. Reconhecer que nós temos defeitos não quer dizer que a gente vai permanecer no defeito, que a gente vai permanecer no erro. Não, não é isso. Mas a gente tem que olhar para nós, reconhecer que a gente erra, que a gente é falho, que a gente não é perfeito e que a gente não é dono da verdade. E se submeter à vontade de Deus. Como eu disse no início, perdão não é um sentimento, é uma atitude. E não é uma atitude falha. Não é uma atitude fácil. É abrir mão dos nossos direitos. Estando certo ou estando errado, a gente tem que abrir mão, se render e perdoar. Quer um exemplo? Em Mateus 18, de 21 a 35, Jesus conta a história do juiz que concedeu perdão a um homem que tinha uma dívida imensa, uma dívida incalculável. Porém, o juiz concedeu a ele perdão. Saindo dali todo contente, todo feliz, este homem que recebeu perdão foi lá e cobrou daquele que devia para ele. Cobrou de forma impiedosa. Ele tinha acabado de receber do juiz a piedade, ele tinha acabado de receber perdão e aquele que devia quase nada, um valor praticamente que simbólico, ele não perdoou. Então, ele foi condenado. Por quê? Porque ele não perdoou o seu irmão. Ele não usou da mesma justiça que ele recebeu. Aqui o juiz representa Deus, que perdoou os nossos pecados, que são incalculáveis. E nós estamos como o homem que cobrou o valor pequeno. O que o outro deve para nós é irrisório perto do que nós devemos para Deus. Percebe? Então aqui nós temos que ponderar muito. Eu sei, se você como eu já passou por uma situação em que você foi ofendido, foi machucado, falar de perdão não é fácil. Perdoar, ter a atitude de perdoar é ainda muito mais difícil. Mas às vezes é necessário. Às vezes não, sempre é necessário. Porque nós recebemos da parte de Deus o perdão. E assim como nós recebemos da parte de Deus o perdão, é necessário a gente perdoar. Em Mateus 6, 14 e 15 está escrito assim: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celeste também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o vosso Pai Celeste não lhes perdoará as vossas ofensas. Veja, para Deus, o perdão não é algo irrelevante. Não é um jogo de poder, de quem pode mais. Não. Perdoar é abrir mão da nossa carga emocional, da mágoa, da raiva, das intrigas. Se nós não perdoamos, muitas vezes essa carga emocional maligna que está dentro de nós pode nos causar doenças físicas, sim,
comprovada cientificamente pelos estudos da neurociência. O perdão, ele nos livra dessa carga emocional, ele nos dá uma liberdade para vivermos uma nova vida perante Cristo e perante a sociedade, no nosso dia a dia. Agora, quando nós ficamos com a raiva, com as nossas emoções aqui dentro de nós, remoendo, nós nos tornamos escravos dessa dor. Nós nos tornamos escravos dessa emoção. A gente vai ficar sempre num cárcere emocional de dor e sofrimento que vai nos impedir a viver as bênçãos e a graça que Deus derramou sobre nós. Aí você vai falar para mim, tá bom, Giane, ok, eu entendi que é necessário conceder o perdão para ir perdoar. Mas como que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Como que eu vou perdoar? Como que eu vou chegar na cara da pessoa e vou perdoar para essa pessoa? Sendo que ela me ofendeu. Eu, Giane sanguínea, sei bem do que você está falando. Estressadinha do jeito que eu sou, eu sei bem do que você está falando. Eu sou meio Pedro, de querer pegar a espada e cortar a orelha do soldado. Mas calma, calma. Respira fundo junto comigo e vamos ler Mateus 5, 43 a 48, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo? Mas eu vos digo, ame os vossos inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês não venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Corrigindo, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os bons e os maus. Ele derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. De novo, a gente está falando aqui sobre uma atitude, exatamente. Aqui o amor é um ato de atitude, o perdão é um ato de amor. De que forma? Você vai conviver com a pessoa? Você vai fazer mal para a pessoa? Como que vai ser essa história de perdão? Jesus falou que é uma única atitude, orar. Orar. Jesus não falou que é para você trazer para dentro da sua vida a pessoa que te magoou. Não é nada disso. E eu nem vou entrar nesses detalhes. Não é essa a questão. A questão é como que a gente vai agir? Qual vai ser a nossa atitude? Orando. Senhor, quem é da minha época assistiu Chaves e via o Kiko falando: Mamãe, olha ele, olha ele, olha ele. Você lembra disso? É exatamente isso que a gente vai fazer com Deus. Senhor, ora ele. Ele me ofendeu, ele me magoou, ele agiu contra mim. Ou, Senhor, olha, é que é mais difícil a gente fazer essa parte. Olha, eu ofendi a pessoa, eu magoei a pessoa, me perdoa. Reconhecer o nosso erro é a parte mais difícil. Mas, quando se trata do perdoar o outro, porque também tem duas coisas aqui, um paralelo. Para, respira. A gente tem que perdoar o outro, mas a gente também tem que reconhecer os nossos erros e nos perdoar por sermos muitas vezes errados na situação. Ok? Reconhecimento e nos dar perdão, porque a gente não pode ficar também só se culpando. Porque eu errei, porque a pessoa agiu assim comigo, porque eu sou culpada. Não. Calma, muita calma nessa hora. Respira. Volta lá. Vamos falar de perdoar o irmão, ok? Perdoar o irmão é orar por ele. Ponto. Tá difícil perdoar? Senhora, olha, Pai, toda vez que eu falo no nome da pessoa, me vem tudo aquilo de ruim que a pessoa fez na minha mente, mas eu conscientemente, de forma lógica, desejo
perdoar. Ajuda-me a perdoar. Se todos os dias, ou se cada vez que a gente lembrar da pessoa, 70 vezes 7, nós falarmos isso para o Senhor, o Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai derramando a unção sobre nós. E porque Deus está vendo a nossa atitude, o nosso desejo, a nossa intenção de perdoar, que ela é sincera. Porque não adianta você falar assim, ah tá, eu perdoo. Mas dentro de você, você está lá remoendo. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Entenda que confessar, Deus já sabe o que vai dentro da alma. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve o coração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Entende? Deus sabe o que está dentro da sua alma. Ele sabe o que está passando na sua mente. Deus te conhece, Ele te formou. Então, não adianta tentar mentir para você mesmo, em primeiro lugar, e tentar mentir para Deus, porque para Deus é impossível. Você pode até se enganar, mas a Deus a gente não engana. Então, falar que perdoou sem perdoar não adianta nada. Ok? É difícil, mas não é impossível. Com a ajuda do Espírito Santo, tudo é possível. Como eu disse, orar pedindo perdão é tirar de si a carga, de si a responsabilidade e entregar nas mãos de Deus. É confessar, eu sei que é difícil perdoar. Lembre-se que ao perdoar o próximo, você está recebendo a cura que Jesus liberou na cruz do Calvário quando ele foi crucificado. Porque sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre as suas pisaduras, sobre as suas feridas, sobre o seu sofrimento, nós fomos sarados. Então, quando nós entregamos para Ele o bálsamo, no lugar da raiva, da angústia, da indignação, da mágoa, a gente entrega todos esses sentimentos na mão de Deus e no lugar Deus derrama o seu bálsamo. Deus derrama a sua cura. Deus derrama sobre nós tudo aquilo que nós precisamos para ser restaurados. Veja, uma pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente e que tem a sua pele machucada, ela precisa, toda vez que for trocar as suas ataduras, muitas vezes a atadura está grudada na pele, na carne viva, e é preciso esfregar. Mas isso, quando ela tira essas ataduras, limpa o ferimento e faz um novo curativo, isso está sendo, pode parecer que não, mas está sendo cura para a ferida. A oração, ela é do mesmo modo. A oração, ela vai arrancar muitas vezes aquilo que está aqui na carne viva. É aquela atadura que a gente puxa. Mas com o bálsamo do Espírito Santo, com a unção que é derramada sobre nós, Deus vai tratando, Deus vai curando. E quando você vê, você está curado. Percebe? A oração, ela tem esse poder. O perdão, ele tem esse poder de te curar. Pode ser que assim como eu, não sei se você consegue ver, eu tenho uma cicatriz aqui, Tá vendo? Pode ser que você fique com uma cicatriz que você vai sempre se lembrar. Mas chega um determinado momento que ela não passa só de uma marca. Tá vendo, isso aqui não vai mais doer. Você vai se lembrar sim, mas isso aqui vai chegar uma hora que, não vai fazer mais diferença. Você vai chegar ao ponto que você só vai se lembrar se você olhar para a cicatriz.
senão você nem vai recordar. Percebe? O perdão é exatamente isso. Quando você libera perdão, pode até ser que fique uma cicatriz, sim, fique uma lembrança, fique uma recordação do que aconteceu, dependendo da situação. Mas ela não vai mais interferir na sua vida, não vai mais te ferir, não vai mais te machucar, não vai te fazer sofrer novamente. Por quê? Porque você recebeu o tratamento dos céus. Você recebeu o tratamento do Espírito Santo. No início, não é fácil. No início é difícil, mas o final é abençoador. Eu quero orar por você agora. Eu quero aqui apresentar a sua vida nesse instante. Você me permite? Então vamos orar. Pai, Paizinho amado, Pai querido, Abba, eu venho aqui, Senhor, neste momento, apresentar a vida dessa pessoa que está participando desse estudo sobre o perdão. Pai, só o Senhor conhece o que vai na alma dessa pessoa. Quais são os sofrimentos que essa pessoa está vivendo. Só o Senhor sabe, Senhor, tudo que essa pessoa viveu, tudo que essa pessoa sentiu, todas as angústias, todas as mágoas, Senhor, que ao longo do tempo foi ferindo a alma desta pessoa que está nos assistindo agora. Mas, Pai, em nome de Jesus eu peço, derrama o teu bálsamo sobre ela. Derrama, Senhor, a paz que excede todo o entendimento, ó querido. Senhor, derrama sobre ela a tua unção e venha derramar cura, Senhor, cura na alma, cura na mente, Senhor, cura do corpo, ó Pai. Derrama sobre ela, Senhor, o teu poder, Senhor, e que tu venha, Senhor, trazer o bálsamo que ela precisa nas emoções, na mente, no coração, ó Pai. Não permita, Senhor, que essa pessoa continue sofrendo todas essas dores, Senhor, que foram submetidas a ela. E que ela não continue, Senhor, no cárcere da mágoa, no cárcere das injúrias, ó Pai. Em o nome de Jesus eu declaro cura sobre essa vida. Eu declaro, Senhor, perdão sobre essa alma que está angustiada, ó Pai. Derrama, Senhor, a tua unção. Eu, Giane, nada posso fazer, mas o teu Espírito Santo pode fazer sobre essa vida, Senhor. Derrama a tua graça, Senhor, que foi conquistada na cruz do Calvário através do sangue de Cristo Jesus. Pai, eu te agradeço porque eu creio que tu recebestes a nossa oração. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza que esta alma está sendo aliviada em o nome de Jesus. Que você possa ser contemplado pela graça do Senhor Jesus e que você possa receber perdão e perdoar. Que Deus te abençoe. Amém? Até o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus.